Boa noite, gente. Meu nome é Davi Pereira Alves. Eu sou ministro de louvor na Igreja Nova Vida de Culubandê, no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E como eu falei no primeiro vídeo, que eu iria trazer algumas informações e algumas orientações acerca do louvor congregacional na igreja, assim vamos fazer agora, a partir deste momento. E falando-se em louvor congregacional, é necessário e importante que nós tratemos da figura do ministro de louvor, da pessoa que é usado por Deus para conduzir o louvor e a adoração na igreja. Ele é uma pessoa extremamente importante, porque ele será aquele canal direto, aquela comunicação direta de Deus com a igreja, com os instrumentistas, com as pessoas que tocam e que cantam. Então, é extremamente importante a figura do ministro. Para nós falarmos do ministro, eu quero que você vislumbre na sua mente quem é o ministro, o que ele representa, o que ele faz, o que ele pode fazer, qual é o papel do ministro no louvor congregacional. Então nós vamos falar sobre isso. E para entendermos bem este papel do ministro, para a gente entender bem legal, eu vou dizer para você, em primeiro lugar, o que o ministro não é. Se você entender o que o ministro não é, o que o ministro não representa, automaticamente você vai entender o que ele é e o que ele representa. Então, vamos lá. Vamos aprender aquilo que o ministro não é, o que o ministro não representa. Primeira coisa, o ministro de louvor, ele não é o pregador da noite. Por mais que nós leiamos a palavra e muitas das vezes recebamos uma orientação de Deus, um ensinamento bíblico, e por mais que sejamos tentados a jogar todo aquele ensinamento que recebemos na igreja, isto não está correto. Porque se nós fizermos isso, primeiro, nós estamos tomando o papel do pastor da igreja, que é aquele que deve ministrar a palavra, ou a pessoa que é convidada para ministrar a palavra naquele dia. A gente tem que deixar a questão da pregação para o pastor, sob pena de nós não conseguirmos fazer aquilo que é o nosso papel. O ministro, ele não é o pregador da noite. Essa é a primeira lição que nós temos que tomar e temos que ficar atentos, porque nós somos tentados a isso. E a gente vê muita gente boa fazendo isso, hein? Gente que tem um ministério grande, pessoas que são assim de renome no Brasil, mas estão errados. Com certeza, quando eles começaram a ministrar, eles não faziam assim. Mas como hoje, de repente, já tem nome, já tem uma estrada, né? Eles podem fazer qualquer coisa, digamos assim, né? Isso é uma pena, porque eles acabam formando pessoas erradamente. Então, recapitulando, o ministro de louvor não é o pregador da noite, ok? Então, a segunda figura que o ministro de louvor não é, é a figura do dirigente de oração. Você já viu aquele ministro que começa a ministrar o louvor e ele ora, meia hora, 40 minutos, e a música foi embora, o tempo dele de ministrar o louvor foi embora, porque ele fez o papel de uma outra pessoa. É bom orar, precisamos manter a nossa vida de oração em dia, em casa, mas só que ali, na hora da ministração do louvor, não é o momento de nós fazermos orações prolongadas, não é o momento de buscar a igreja para orar, para fazer aquele culto de oração. Não é o momento,
não é o momento e nós não somos a pessoa certa para isso. Amém? Terceira coisa que o ministro de louvor não é e não representa. O ministro de louvor, ele não é e não representa um animador de auditório. Um animador de auditório é aquela pessoa que ele recebe para alegrar as pessoas, para animar as pessoas. Faz parte da profissão dele, faz parte da atividade laborativa dele, animar as pessoas. E nós não somos chamados para isso. O animador de auditório, ele não tem nenhum tipo de ligação com Deus. Ele não tem nenhum tipo de compromisso com Deus. É diferente do ministro. O ministro, ele tem uma ligação com Deus. Ele tem comunhão com Deus. Simplesmente o ministro de louvor, muitas das vezes, ele ministra músicas que são agitadas. Músicas que refletem a vitória de Deus na sua vida e na vida da igreja. Normalmente, essas músicas são de ritmo mais forte. Normalmente, essas músicas são músicas que requer, muitas das vezes, que a gente esteja chamando a igreja, que a gente esteja conclamando a igreja para vir junto com a gente, a banda para vir junto com a gente. Isso sim é papel do ministro, chamar a igreja, chamar a banda para estar junto com ele naquela ministração. Mas não é animador de auditório. Ele simplesmente é uma pessoa que ministra louvor com a igreja, um louvor esse que exalta a Deus, louvor esse que retrata a vitória de Deus sobre a vida do seu povo. Isso sim é papel do ministro. Amém? Beleza. A quarta coisa que o ministro de louvor não é, quarta coisa, ele não é um ator de dramaturgia. Por que eu falo que ele não é um ator de dramaturgia? Porque nós vemos muita gente boa ministrando louvor e ela começa a ministrar o louvor, ou ele, e daqui a pouco ele começa a chorar. E daqui a pouco ele começa a expor todas as suas emoções, todos os problemas que ele viveu durante o dia, todos os problemas que ele viveu durante aquela semana. E ele chora, e os instrumentistas não sabem para onde vão, os backs vocais não sabem para onde vão, a igreja não sabe o que faz, porque faltou ministro. Então, nós não somos um ator de dramaturgia. Ah, Davi, o que você quer dizer com isso? Que o ministro não deve expor para a igreja as suas emoções? Sim, a princípio sim. Mas, Davi, e se eu não estiver bem? Por exemplo, se eu estiver triste, eu tenho que ministrar o louvor, eu tenho que fingir que estou feliz para cantar uma música alegre, uma música de exaltação, mas eu estou triste. Eu tenho que fingir? De repente você está fazendo essa pergunta. E a resposta vem agora. Negativo. Você não tem que fingir. Então, como eu vou resolver o problema? Simples, simples. Eu sugiro a você que, se você estiver passando por um momento difícil e você não tiver condições de administrar isso, você não tiver condições de superar este momento, e este momento interfira na tua ministração, eu sugiro que você troque a sua escala com alguém. Eu sugiro que você peça um colega, chame alguém do back vocal para ministrar no teu lugar naquele dia, porque você vai atrapalhar a ministração do louvor. Você vai conduzir o louvor para um caminho que de repente não é a vontade de Deus. Por você estar emocionalmente abalado e não ter condições de superar, você vai conduzir o louvor de acordo com as suas emoções. E isto não é legal. De repente, você é um ministro que passa por dificuldade, mas consegue superar, consegue vencer,
consegue atravessar aquilo, administrar e sabe que Deus vai te dar vitória e você consegue superar. Por quê? Isso é necessário você entender, porque você vai passar por momentos de dificuldade, como eu já passei. Né? Eu já participei de igrejas em que eu era o único ministro de louvor. Então, eu não tinha como revezar com ninguém. Então, ministrava 2, 3 vezes durante a semana e final de semana em todos os cultos da semana. Se tinha juventude sábado, eu ministrava. Se tinha 2, 3 cultos no domingo, porque a igreja não tinha outro. Então, hoje, graças a Deus, eu estou numa igreja que tem vários ministros. E ministros de características diferentes. E isso é muito bom. Isso enriquece a ministração. Então, meu querido, se você consegue administrar o seu momento de adversidade e isso não interfere na sua administração, ótimo. Mas se de repente você ainda não tem esta maturidade, se de repente você não tem essa condição, peça alguém para ministrar no seu lugar nesse dia. E isso não é pecado, porque nós passamos por lutas, nós passamos por momentos difíceis, nós estamos sujeitos também, como pessoas comuns que somos, como homens normais que somos, estamos sujeitos a passar por dificuldades. Mas só que a igreja que está lá, ela não tem que sofrer por causa da nossa dificuldade. Ela não tem que sofrer. A igreja, num dia que a igreja está alegre, a igreja está feliz, a igreja está querendo exaltar a Deus. E se você bobear, você como ministro acaba tirando isso da igreja. Então, é necessário que a gente tenha isso em mente. Se você não está bem, se você não está em condições de ministrar naquele dia, peça alguém para ministrar no teu lugar, porque o ministro, ele não é um ator de dramaturgia. Ele não está ali na frente para chorar o tempo todo e tentar influenciar as pessoas com as suas emoções, influenciar as pessoas com os seus sentimentos. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ministrar de acordo com a sua vontade. Se é exaltação, é para exaltar. Se é de celebração, é para celebrar. Se é para meditar, meditemos junto com a música. Se é para nos quebrantar, que nos quebrantemos. Que façamos exatamente aquilo que Deus quer. Eu espero que tudo isso tenha sido proveitoso para você. Eu espero que você faça um bom proveito de todas essas palavras que foram faladas aqui e que Deus abençoe ricamente o seu ministério. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer contato conosco, pode entrar no pode mandar para o nosso e-mail davidalves36@yahoo.com.br ou pode postar também no nosso Facebook Davi Pereira Alves, e eu estarei respondendo a você com toda a alegria do meu coração. Eu espero estar sendo útil para a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.